Graça e paz, irmãos e irmãs. É com muita alegria que iniciamos mais um encontro pastoral. E hoje com um momento muito especial de um testemunho que com certeza vai tocar no seu coração. Estamos também com o pastor Wallace, que vai fazer os seus cumprimentos. E já passando para nós, quem está nos acompanhando, pastor Wallace? Graça e paz, pastor Edson e queridos ouvintes e participantes. Hoje temos a honra de receber aqui esse casal precioso, nosso irmão diácono Apolo e a sua querida esposa, nossa irmã Diná. Temos muita expectativa no coração para o trabalho dessa tarde. E quem é que está nos acompanhando aí? Os membros da Quarta Igreja. Já vi que Cirlande está aqui compartilhando. Shalom, irmã Cirlande. Deus te abençoe. Já está conosco aqui o Francisco Davi, a Solange Félix, a Patrícia Ferreira, a irmã Cirlande, que o senhor já citou. Os irmãos estão chegando para participar conosco. Meus amados, é com muita alegria que recebemos o diácono Apolo e a sua esposa Diná. E eu quero começar com Diná. Diná, quantos anos faz que você está congregando na Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns? Graça e paz, irmãos. Eu estou na Quarta Igreja desde 2014. Diná, qual é a sua profissão? Sou maquiadora. Então quer dizer que as irmãs que quiserem ficar mais bonitas, é só lhe procurar. Com certeza, pastor. Só entrar em contato. Diná, quais são os ministérios que você participa na Quarta Igreja? Hoje nós participamos da capelania hospitalar, do Ministério Quarta em Cena e também somos líderes de célula. Que coisa maravilhosa, capelania hospitalar. Você poderia falar um pouquinho da capelania hospitalar para todos que estão nos ouvindo? Pastor, eu costumo falar que a capelania hospitalar é um ministério do consolo, do conforto, da misericórdia. Nós realizamos esse trabalho, a Quarta Igreja realiza esse trabalho há mais de 20 anos e nós contemplamos 3 hospitais na cidade de Garanhuns. O Perpétuo Socorro, Monte Sinai e o Hospital Regional Dom Moura. No Regional Dom Moura, nós realizamos o trabalho com pediatria, maternidade e clínica médica. No Monte Sinai, os apartamentos, e no Perpétuo Socorro, apartamentos e hemodiálise. Então, nós realizamos visitas semanais e buscamos, através dessas visitas, levar o consolo, o conforto que somente o Espírito Santo pode nos dar. Amém. É um trabalho muito bonito, Diná. Permita-me citar um versículo de 2 Coríntios, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então nós somos consolados, contemplados pelo nosso Senhor, para que possamos assim também confortar aqueles que necessitam desse conforto que somente o Espírito Santo pode dar. Então, através da capelania, nós nos importamos com os pacientes, nós nos importamos com seus acompanhantes e com todas as pessoas que contemplam a composição do hospital. Diná, e se alguém quiser participar do ministério, é possível? A quem procurar e se existe alguma capacitação antes de participar efetivamente das visitações nos hospitais? Sim, pastor. Os membros da nossa igreja são super bem-vindos, né? Assim como os demais ministérios da igreja, é necessário que você seja membro comungante, para que assim possa participar do ministério, né? Então nós convidamos os irmãos que desejam participar, que desejam conhecer esse trabalho, para que estejam conosco, para que possam participar de uma capacitação que teremos assim que formos voltar com as nossas atividades. E quem deseja conhecer o ministério, passa um tempo conosco, participando das visitas, conhecendo a dinâmica do trabalho, para que assim possa se familiarizar e decidir se deseja ou não continuar conosco.
porque nós sabemos que o ambiente hospitalar é um pouco difícil, é diferente, mas basta ter o coração disposto, estar com o coração inclinado a servir ao nosso Senhor, que vocês podem sim ser uma bênção e servir através do Ministério de Capelania conosco. Então, quem quiser participar, pode lhe procurar. Sim, pode me procurar e as demais pessoas da diretoria também. E a Quarta em Cena, que ministério é esse, Diná? Quarta em Cena é um ministério de teatro da nossa igreja. Então nós buscamos, através da arte, através de uma forma mais lúdica, levar a palavra do Senhor. Então nós não apresentamos a arte pela arte, mas nós apresentamos a arte como um mecanismo de servir ao Senhor e levar a sua mensagem, a sua palavra. Então eu costumo falar que capelania, teatro, ou seja, qualquer outro ministério da nossa igreja, nós servimos a Deus. Nós não somos voluntários, nós não fazemos quando nós podemos, quando nós temos desejo, mas nós temos o compromisso de servir a Deus e servir com excelência, porque Ele é digno do nosso melhor. E quem procurar, aqueles irmãos que desejam participar do Quarta em Cena? Podem entrar em contato comigo ou com Renata, ou os demais membros também da diretoria do ministério. Meus amados, que trabalho maravilhoso. Deus te abençoe, Diná, e continue te usando, você Amém. E toda a equipe desses ministérios. Está também conosco o Apolo, diácono, mas antes de passar a palavra a ele, eu gostaria de saber do pastor Wallace, quem mais está nos acompanhando, se alguém deu uma saudação para todos nós fazermos parte desse ministério tão abençoado. Pastor, chegou tanta gente aqui participando, não diria que chegou para todos nós saudação, mas chegou para Diná. Aqui uma pessoa dizendo: Diná é um presente de Deus para todos aqueles que convivem com ela. Foi o comentário aqui da nossa irmã Bia Magnata, que está falando lá do Piauí. Bia e o seu esposo estão lá na cidade de Teresina. Também temos aqui outros irmãos, Esaú Gomes Filho, temos aqui a irmã que se denomina Vó Rama, que é a nossa irmã Raminha. Então, uma audiência preciosa que está conosco nessa tarde. Eu quero dar os meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo, de forma especial a Bia, a Paulo, ao Guilherme. Que Deus abençoe e traga de volta, já estamos com saudades. Paulo, você é diácono da Quarta Igreja. Sim, há quanto tempo você está na Quarta Igreja? E o que faz um diácono? Para que serve uma junta diaconal na Igreja Presbiteriana? Boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, graça e a paz. Eu posso dizer que estou na Quarta Igreja desde criança. Apesar de, infelizmente, ter me desviado dos caminhos do Senhor, graças a Ele me resgatou e estou aqui novamente. Não tive altos e baixos em minha vida, mas posso dizer que uma verdadeira experiência com Deus eu tive em um EJC daqui da igreja, certo? Foi maravilhoso, 2017, mas já vinha retornando aos caminhos do Senhor desde 2013, 14. Então, minha vida, posso dizer, nasci e fui criado aqui na Quarta Igreja, na Congregação Bethesda, lá na Coab 3, e desde então venho seguindo esses passos na Igreja Presbiteriana. E, como diácono, como o Diná bem falou aqui, né, também sou líder de célula, mas o pastor perguntou sobre a diaconia. O serviço de diaconia, ele posso dizer, um serviço essencial, de grande valor para a igreja. Não é simplesmente um assistencialismo, porque seríamos somente uma ONG se fizéssemos isso, mas eu teria que falar primeiramente da igreja primitiva, onde no livro de Atos a gente encontra a ascensão do diaconato como um ofício real da igreja, né? Os apóstolos receberam algumas queixas a respeito das necessidades de alguns irmãos, pois a igreja vinha crescendo, a comunidade cristã vinha crescendo, então havia essa necessidade de cuidar não somente do aspecto espiritual da igreja, mas alguns aspectos físicos materiais, cuidar dos enfermos, das viúvas, daqueles que careciam dessa necessidade. Então, aprove a liderança da igreja, né, os apóstolos, convocar alguns homens de confiança, homens de Deus, cheios do Espírito, para lidar com essa situação. E aí, desde então, a gente pode se dizer que foi criado o ofício, de fato, da diaconia, do diaconato, né? Até porque, a partir do momento que nós entregamos a vida ao Senhor, não somos somente filhos, mas também somos servos. E aí a gente pode dividir essa diaconia como a diaconia da mesa e a diaconia da palavra, onde os pastores, os presbíteros ficam com essa função de orar por nós, de trazer a palavra à congregação, e os diáconos
da mesa, ou seja, nós, como diáconos aqui, trabalhamos em prol de buscar essas necessidades físicas e materiais dos nossos irmãos. Eu sei que a Junta Diaconal tem um trabalho muito especial de distribuição de cestas básicas e um atendimento especial ao Desafio Jovem aqui da nossa cidade. Como é esse trabalho junto ao Desafio Jovem, Apolo? Bom, enfim, é um trabalho muito importante, né? Já que o Desafio Jovem ele trabalha com pessoas que são dependentes químicos, usuários de drogas, que, graças a Deus, estão tentando sair desse meio, e a gente utiliza desse instituto para usar da palavra do Senhor para evangelizá-los e também trazer essa forma de assistência. Então, com as cestas básicas que a gente recebe da igreja, graças a Deus, a gente entrega a eles porque há uma necessidade muito forte deles se alimentarem. Caso não se alimentem, a abstinência química ela é grande. Então, eles têm que suprir a necessidade. Então, além de receber o alimento espiritual por meio do pastor Miguel, também há essa necessidade desse alimento físico, da comida, para que assim eles possam estar suprindo essa necessidade. E por isso a gente vê a importância que é quando os irmãos trazem o seu alimento, doam cestas básicas, para que a gente possa contribuir com esse serviço. Porque diferentemente de outras instituições que trabalham com esse mesmo segmento de recuperação de viciados, que cobram uma parte para que estejam participando, o Desafio Jovem não. Ele não cobra nenhum centavo daqueles que procuram a recuperação, procuram reconstruir a sua vida. Por isso que é tão importante essa parceria da Junta Diaconal da Quarta Igreja com o Desafio Jovem de Garanhuns. E também o Apolo, ele é líder junto da sua esposa com uma célula familiar. O que significa essa célula? Que trabalho é este, Apolo? Então, é um trabalho que nós também podemos afirmar, é muito importante, é edificante, porque, como é de conhecimento nosso, a nossa igreja é grande, nós temos mais de 500 membros aqui e nós temos 4 pastores. Então, como é que os 4 pastores poderiam dar conta, lidar com as situações diárias de cada ovelhinha as quais eles cuidam, né? Eles têm como rebanho. Daí a célula traz essa premissa de a gente poder estar tendo um momento de comunhão, tendo um momento de louvor e adoração, tendo um momento de aprendizado da palavra, que é de extrema importância, onde um vai ajudando o outro, um vai aprendendo com o outro, e assim a gente consegue acompanhar esses irmãos que frequentam as nossas células, sabendo de seus problemas, de suas tribulações, e aí como irmãos, como família, a gente vai cuidando um do outro. Aí, a partir do momento que a gente encontra até um problema um pouquinho maior, a gente leva para a liderança da igreja, para os presbíteros, para os pastores, mas é um serviço onde a gente vê, é um ministério onde a gente vê o cuidado da igreja para com a própria igreja. Amém. Queremos dizer aos irmãos que podem enviar seus pedidos de oração. Ao final da nossa programação estaremos orando. Meus amados, sexta-feira passada nós falamos de um tema chamado perdão. Foi um debate muito importante. Na próxima sexta a gente vai continuar, mas hoje nós temos o testemunho do nosso irmão Apolo, que colocou o perdão na prática. Apolo, você poderia compartilhar um pouco dessa história onde você ministrou e liberou o perdão de uma forma incondicional, baseado no amor e na graça de Deus? Amém. Então Deus me dê força, né? Não é um assunto muito fácil de falar, pastor. Como o senhor falou e a gente já conversou em momentos em particular, Deus operou um milagre em minha vida ao permitir que eu exercesse o perdão para essa situação, né? E os meus irmãos e amigos que me conhecem sabem que em 2021 eu perdi o meu pai. Ele faleceu, foi vítima de um latrocínio. Eu sou policial militar, então eu convivo com isso. É algo comum ver situações assim, né? Os meus amigos da corporação também sabem. E não é que a gente não espere que isso aconteça com a nossa família, com os nossos próximos, com os nossos amigos. Mas a gente torce e pede a Deus que isso não aconteça. Porque nós estamos sujeitos. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo mau. E o inimigo está aí, em derredor, né? Para roubar, matar e destruir. Infelizmente, a minha família, a nossa família, ela sofreu com isso. E a situação específica aconteceu do seguinte modo. Como mencionei, meu pai foi vítima de latrocínio. Ô Apolo, em que ano foi isso? 2021. 2021. Isso.
É uma coisa tão recente. Em maio de 2021. E eu estava em Panelas, na cidade de Diná, na casa da minha sogra, e recebi um telefonema, um telefonema do meu pai, né? Não foi meu pai que me ligou, foi uma outra pessoa que informou que ele tinha sofrido um acidente. Como já tenho certa experiência com essa área, imaginei, se ele sofreu um acidente e não pôde falar, algo mais sério pode ter acontecido. E aí a pessoa mencionou que ele foi vítima de um assalto e estava ferido. Isso já me deixou muito preocupado, né? Então, como policial, tentei acionar o batalhão de Garanhuns, informei da situação, pedi brevidade por se tratar do meu pai e tal, e prontamente o pessoal foi até o local. Enquanto isso, a moça que falava comigo informou que meu pai havia falecido. E aí foi um choque tremendo, né? Não tem como não sentir o peso de uma notícia, de uma má notícia como essa. Falei para a Diná, que estava do meu lado, meu cunhado, e pedi forças a Deus para me segurar, porque alguma coisa tinha que ser feito. Eu precisava me manter firme, me manter de pé, precisava sair de Panelas, me deslocar para Garanhuns e pedir força, né? Fui para casa da minha sogra, me organizei, demos a má notícia, todo mundo ficou muito abalado e partimos para Garanhuns. E no caminho eu pedi a força a Deus, força para me sustentar, para aguentar, e só pedi uma coisa: Senhor, que esse assassino, que esse criminoso seja maior de idade e que ele seja preso. A questão da maioridade, os colegas que entendem de direito vão entender o que eu estou falando, né? Por ser menor, ele não passaria muito tempo preso, mas por ser maior, ele responderia de forma máxima pelo latrocínio. Então eu só pedia isso: Senhor, faça a tua justiça, eu não quero ele morto. Nunca passou na minha cabeça que eu quisesse que essa pessoa matasse. Eu não sabia se era menor de idade, a princípio, não sabia os motivos, as razões, mas pedia isso, que Deus fizesse a justiça dele, que ele fosse preso. E de fato isso aconteceu, né? Cheguei ao local, vi meu pai morto à minha frente, foi muito doloroso, um momento muito triste, mas fui para casa da minha mãe, tive que dar a má notícia a ela, tive que acordar minha irmã para dar essa notícia, e graças a Deus no mesmo dia esse criminoso foi preso, né? Os dois pedidos que eu posso dizer foram atendidos pelo Senhor. Ele era maior de idade e ele foi preso instantes após o fato ocorrido. Então, também foi muito duro e difícil ter que ir à delegacia para ver o autor do crime, mas... Ô Apolo, teu pai reagiu a esse assalto ou foi uma ação deliberada do assaltante? Teve algum aspecto assim? Em momentos anteriores ao fato, dias, conversas, ele sempre falava: se tentarem me assaltar, eu vou acelerar o carro, vou fazer isso. E eu acredito que tenha acontecido isso, pastor, porque meu pai foi golpeado, né? O assaltante anunciou que queria dinheiro, e pela filmagem consta que o carro perde o controle em alta velocidade e colide em uma parede. Então, provavelmente meu pai reagiu dessa forma e foi golpeado no pescoço. O único golpe que fez ele desfalecer e perdeu o controle do carro e via colidir. Então, como policial, então você aconselha que em situação assim não faça nenhum tipo de reação ou uma tentativa de fuga? Seria o conselho mais sábio a se... Exatamente, né? A gente sabe que bens materiais a gente corre atrás. A nossa vida a gente não recupera. Então o conselho que eu dou a quem for vítima de um assalto: não reage. Não é isso, todo mundo fala, não reage. Você vai perder seu celular, você vai perder seu veículo, mas você pode recuperar posteriormente. Deus vai derramar graça, misericórdia, vai lhe dar saúde para trabalhar, né? E certamente você vai recuperar esse bem. Mas a sua vida é algo que, se você perdê-la, não há mais como recuperá-la, né? E aí, quando você se deparou com a cena da morte do seu pai, qual o segmento a partir daí? Bom, então, como mencionei, fui até a casa da minha mãe após o corpo do meu pai ser recolhido e tive que esperar, enfim, como eu posso dizer, aguardar por notícias, né? O pessoal da polícia estava atuante na área para procurar o infrator. Meu pai, ele era motorista de Uber, né, de aplicativo, então a comunidade, os taxistas também se fizeram presentes, tanto é que foram eles que encontraram o autor do crime e após pegá-lo, chamaram a polícia que levaram ele para a delegacia. Então,
um amigo meu, o diácono Felipe, né, ligou para mim e disse que o rapaz já tinha sido preso. E aí, outro momento muito difícil, o momento de confrontar o autor do homicídio do meu pai lá na delegacia. Então, mais uma vez, pedi força a Deus, que Ele me desse graça, que Ele fosse misericordioso, porque, humanamente falando, a gente sabe que a intenção de ver alguém que fez um mal tão grande para nós é de querer reagir, é de querer atacar, agredir. E eu pedi sabedoria, mansidão a Deus para isso. E uma coisa que me marca muito foi minha irmã dizer: Apolo, por favor, não faz nada com ele. E isso mexeu comigo. Encontrei o rapaz e perguntei o motivo dele ter feito isso, né? Ele disse: se eu for dizer ao senhor, eu não tenho uma explicação. Estava sob efeito de drogas, efeito de álcool. E, enfim, eu ouvi o que ele tinha a dizer, dei as costas e saí. Encontrei a mãe dele, perguntei a ela: o que a senhora acha da atitude do seu filho? E aí ela disse: eu não sei se o senhor vai entender, né? Só que eu entenderia, porque Deus conduz a minha vida. Ela disse: pode ser que essa terrível situação que aconteceu com seu pai possa usar o meu filho para voltar para os caminhos dele. Porque esse menino já visitou uma igreja, a mãe dele aparentemente era cristã. Então, quando ela falou isso, eu tentei imaginar, por pior que seja a situação, ela tem razão. Esse menino vai preso, vai passar tantos e tantos anos aí, não sei quanto tempo vai passar lá, mas Deus pode usar essa situação para salvá-lo, né? E eu compreendi o que ela quis dizer, aceitei de bom tom, e a partir disso eu posso dizer o seguinte, que eu não tenho raiva dessa pessoa, eu não tenho ódio, espero que ela cumpra a pena dele. No caso, espero que ele cumpra a pena dele e que, se for da vontade de Deus, que Deus restaure a vida dele e que ele possa viver em paz. Para mim, a justiça de Deus foi feita. Ele cometeu um crime, foi preso, teve que pagar por isso, está pagando, e que quando concluir o trâmite da prisão dele, que ele possa seguir sua vida em paz. Você teve um momento especial assim com Deus, em que colocou e liberou perdão para essa pessoa que cometeu um ato tão terrível, não só na sua vida, mas na vida da sua família? Houve esse momento com Deus de entrega da situação e de ministração de perdão? Como eu posso dizer? Eu não posso afirmar que usei as palavras: Senhor, ministra perdão em minha vida, para que eu possa perdoar esse rapaz. Mas eu pedi força, pedi paz, pedi... como eu posso dizer, pedi a Deus que conseguisse me fazer seguir o rumo da minha vida. Porque as pessoas morrem, infelizmente, independente das razões. Muitas pessoas morreram em decorrência do Covid, muitas pessoas morrem de acidente, morrem da idade. Isso dói para nós que estamos aqui. Mas nessa situação específica, eu pedi a Deus que me permitisse não sentir raiva a partir de então. Que eu pudesse seguir minha vida. A saudade fica, né? Estou lacrimejando aqui. Dói lembrar, dói. Mas eu não sinto raiva de quem fez isso. Não sinto ódio. Eu posso dizer que se essa pessoa precisar de ajuda, eu ajudarei. Não sei como. Não posso dizer que isso vai acontecer. Não sei dizer se essa pessoa vai esbarrar na minha frente e como vai acontecer. Mas isso eu posso afirmar. Se essa pessoa precisar, eu vou ajudar. Então, na realidade, você ministrou perdão a essa pessoa, porque no seu coração você o perdoou. Sim, certamente. Não sinto ódio, não sinto rancor. O que dói é a lembrança, o que é normal. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e principalmente falar em tela dói, é difícil, realmente não é fácil. Mas sobre isso eu posso dizer: eu ministrei perdão, eu não sinto rancor, não sinto ódio, não sinto nada. Que essa pessoa viva em paz, viva a vida dela, que, se for possível, Deus salve a vida dela. Que ele possa ser um servo do Senhor, assim como nós somos. Amém. Meus amados, o perdão é isso. O perdão é eliminar o ódio, é eliminar o rancor, é eliminar qualquer sentimento de vingança, sem abrir mão da justiça, porque a justiça, ela é uma parte fundamental da vida cristã, da vida como sociedade. E a gente observa exatamente nessas palavras do diácono Apolo, o desejo de que a pessoa seja aplicada a justiça na sua vida. Claro
E o perdão não vai eliminar esse desejo de justiça, mas elimina o desejo de vingança. E é uma manifestação do amor de Deus, não é, Apolo? Porque a gente só consegue perdoar porque tem a consciência de que Deus já nos perdoou. Eu acredito que você tem um texto do pastor Hernandes Dias Lopes para compartilhar conosco. Exatamente, eu queria fechar o meu pensamento com esse texto. Muitos irmãos conhecem, está no capítulo 18 de Mateus, e fala sobre o credor incompassivo. Deixa eu encontrar aqui. Onde a gente sabe que o Senhor, ele perdoa uma dívida impagável do seu servo. E momentos depois, esse servo ele não consegue perdoar uma dívida pequena do seu conservo, né? E isso me leva a essa situação, porque Deus ele nos perdoou, né? Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, nós éramos pecadores, e Cristo pagou o preço na cruz por nós. Ele pagou o preço por algo que nós jamais poderíamos pagar, né? Impagável. Como nós poderíamos pagar o que Deus fez por nós? E aí, como eu não poderia perdoar a dívida desse meu conservo, né? Se assim posso afirmar. E aí, o pastor Hernandes, ele coloca aqui sobre efeitos que acontecem no coração das pessoas que não conseguem liberar o perdão. Eu vou ler rapidamente aqui e diz assim: quem não perdoa não pode ser perdoado. A falta de perdão é uma masmorra, uma prisão e um calabouço da nossa própria alma. Quando deixamos de perdoar, nós aprisionamos as pessoas e ficamos também cativos. Tornamo-nos escravos da pessoa a quem odiamos. Não nos libertamos da pessoa por quem sentimos mágoa. Uma pessoa magoada vive acorrentada pelo sentimento de desafeto. Sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive no cabresto de suas paixões, vive acorrentada e dominada pela própria pessoa a quem quer descartar. Quando nos fechamos para o perdão, somos lançados numa terrível prisão emocional, numa escura e infecta cadeia espiritual. A falta de perdão nos faz ferver por dentro. A falta de perdão é como uma tempestade na alma. Essa atitude desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus. Com isso eu posso dizer o seguinte: eu não passo por isso, porque graças a Deus eu perdoei essa pessoa. Então eu não sofro com esses sentimentos negativos, porque da mesma forma que Deus me perdoou, eu perdoei esse rapaz e espero que Deus seja o Senhor da vida dele um dia, se já não é, já que eu não tenho mais contato com ele. Meus queridos irmãos e irmãs, não é fácil perdoar, é difícil, mas muito mais difícil é viver sem perdoar. É triste, é lamentável, é uma vida sofrida e uma vida que entristece o coração de Deus. Ainda hoje, a minha oração é que você possa quebrantar o seu coração e, se tem alguém a quem perdoar, o perdoe graciosamente em Cristo Jesus. Nós vamos ter agora, finalizando esse encontro tão especial, desde já agradecendo ao diácono Apolo pelo testemunho sincero e muito comovente, como também a Diná, essa companheira, e eu tenho certeza que é um braço forte na vida do Apolo. Queremos agradecer o testemunho de vocês, o trabalho de vocês, o ministério que vocês desenvolvem para o reino de Deus aqui na Quarta Igreja. Pastor Wallace vai colocar aqui os pedidos de oração e eu vou pedir para que depois o nosso diácono Apolo faça essa oração. Registrando aqui, reverendo, temos aqui também a irmã Concília, a irmã Késia Ribeiro, temos aqui também o irmão Alexandre Felipe, e eu gostaria de ressaltar aqui a importância do tema de hoje, que este testemunho que vai ficar para a posteridade ali gravado no YouTube, eu creio que ele vai abençoar muitas pessoas e que ele foi libertador para muitas pessoas. Quantas pessoas estão na masmorra da falta do perdão e estão sendo agora auxiliados por esta palavra que nós tivemos aqui. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão diácono Apolo, sua esposa, e que Deus continue abençoando essa preciosa família. Vamos à oração? Quais foram os pedidos, pastor? Pedidos pela família, pedidos por conversão de familiares,
pedidos por sabedoria, pedidos por vida espiritual. Foram pedidos variados aqui, pastor. Amém. Apolo, você pode fazer essa oração para a Posso gente? sim. Oremos então, meus amados irmãos. Senhor Deus e querido Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial. Obrigado porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, derrama graça e misericórdia dia após dia em nossas vidas. Senhor, te entregamos nossas famílias, te entrego esses pedidos de oração. Amém. Que aqueles nossos irmãos, familiares que ainda não entregaram a vida a Ti, possam fazer isso, ó Pai. Assim como o Teu amor nos alcançou, alcança essas pessoas, ó Deus. Essas pessoas que pediram pela conversão dos seus familiares, que elas possam ser alcançadas. Assim diz a Tua palavra, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então que essa palavra seja confirmada por meio dessas conversões, que vidas sejam restauradas, transformadas, edificadas, assim como o Senhor nos resgatou do império das trevas, resgata essas pessoas, ó Deus. Amém. Te peço também que o Senhor possa estar nos enchendo mais e mais do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos ter dia após dia um avivamento em nossas vidas, que o Senhor possa estar nos abençoando, derramando Sua graça, nos conduzindo, ó Pai, numa vida de santificação para nos tornarmos cada dia mais e mais semelhantes a Ti, e que por meio disso possamos fazer a Tua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Seja conosco que estamos aqui, seja com aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, derrama bênção na vida dessas pessoas, e que tudo que foi feito aqui possa trazer frutos para a honra e glória do Teu nome. Salva-nos, ó Deus, nos leve em paz. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero registrar aqui a fala da nossa irmã Sani Torres. E ela diz: que testemunho impactante. E o seu colega Eduardo Dantas. Nitidamente vemos o agir de Deus através desse testemunho. Que Deus seja louvado e glorificado. E amanhã vamos nos reencontrar. Vamos estar juntos no encontro pastoral. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e a minha irmã.